do Senhor, meus irmãos, é com muita alegria que nós estamos aqui em mais um domingo preparado, abençoado pelo Senhor, para estudarmos mais um assunto, mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Antes de nós estudarmos estes assuntos, de vermos o assunto dessa manhã, feche os seus olhos, vamos orar para que o Senhor nos abençoe neste dia. Oramos, nosso Deus e nosso Pai. Senhor, obrigado pela sua presença. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos dá de estudarmos a sua palavra através da Escola Bíblica Dominical. É um grande privilégio para nós. Nós pedimos, ó Deus, nesta hora, derrame sobre nós uma porção da tua sabedoria, para que, Senhor, estejamos prontos para compreender a palavra e colocá-la em prática em nossa vida. É o que nós pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos estudando nesse trimestre, os irmãos podem ver aí na capa das suas lições, em defesa da fé cristã. Nós estamos estudando esse trimestre, janeiro, fevereiro e março, sobre este assunto, que é usar a palavra de Deus para compreender o contexto de algumas heresias, de algumas antigas crenças que vão contrária à palavra de Deus e que hoje estão aparecendo com uma nova roupagem, uma nova aparência. Então nós, através da palavra de Deus, identificamos essas heresias e pela palavra nos fundamentamos para defender a nossa fé. Então tem sido dias maravilhosos de estudo bíblico através da Escola Bíblica Dominical e hoje não será diferente. Hoje nós vamos estudar a lição de número 6, que vai falar sobre o filho é igual com o pai. O nosso textual está na Epístola aos Hebreus, capítulo 1 e o versículo 8, que nos diz: mas do filho, diz ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. A nossa verdade prática diz que o termo teológico filho de Deus é título. Sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade, junto ao Pai. Então, na lição de hoje, nós vamos entender esse termo teológico Filho de Deus e falar sobre a equidade entre Deus Pai e Deus Filho Jesus Cristo. Agora nós vamos fazer a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra na epístola, no Evangelho segundo João, capítulo 10, dos versículos 30 ao 38. Nós podemos acompanhar na nossa Bíblia ou, como os nossos editores da CPAD já colocam aqui os versículos, facilita e nós podemos ler também na nossa lição. Diz assim: eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois Deus ou deuses? Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque dizes, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se as faço e não credes em mim, credes nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Amém. Graças a Deus. Vamos com alegria receber nosso irmão Vinícius, que é o professor desta manhã, é o encarregado, né, irmãos, de nos trazer este ensino, está com seu coração preparado e vamos juntos aprender a palavra de Deus com alegria nessa manhã. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Amém. Mais uma oportunidade qual Deus tem nos concedido de nós estarmos aqui juntos para aprender a palavra de Deus. Esta lição em si, neste dia, qual Deus nos proporciona, nos falando sobre o Filho é igual com o Pai, e nós, aqui nesta lição,
nós estaremos, se deparando, com a doutrina bíblica, a palavra de Deus, dessa relação do Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o Pai, o nosso Deus. Então, nesse primeiro tópico, diz-nos a respeito, da ideia de filho, o sentido, o significado teológico, biblicamente, e o terceiro ponto aqui, nos dizendo, o Filho é Deus. O conceito de filho, meus amados, no pensamento judaico, implica, a igualdade com o Pai. Uma das ideias de filho na Bíblia é a identidade de natureza. Isso pode ser visto no livro poético dos Salmos. Nós lemos os Salmos de número 8, versículo 4, que nos diz assim: que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Esse paralelismo é sinonímico, em que o poeta diz algo e em seguida repete esse pensamento em outras palavras. A ideia de homem mortal é repetida em filho do homem. Outro exemplo encontramos nas palavras de Jesus: assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Isso porque os escribas e fariseus consideravam os matadores dos profetas como seus pais. Nesse sentido, irmãos, nesse conceito, nessa história judaica e propriamente teológica pela palavra de Deus, isso vai indicar a igualdade de natureza, ou seja, a mesma substância. Se nós lermos o capítulo 23 de Mateus, os versículos, como diz aqui a lição, 39 ao versículo 31, nós vamos ver aqui esta passagem bíblica falando-nos a seguinte forma. Capítulo 23 do livro de Mateus, dos versículos 29 ao versículo 31. Jesus dizendo assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis: se existíssemos nos tempos de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Ou seja, nessas palavras de Jesus dizendo aos fariseus, Jesus aqui condenando o ato, o comportamento dos fariseus, ele está a falar da natureza do filho ligado à natureza do pai. Então, nesse sentido, meus irmãos, Jesus, em suas palavras dizendo isso a respeito, que ele era filho de Deus, e propriamente a leitura bíblica em classe que nós aqui lemos, João vai relatar lá no capítulo 10, Jesus dizendo: eu e o Pai somos uns, e que os próprios judeus, eles ali não aceitaram essa palavra, tendo um comportamento de repressão, de rejeição das palavras de Jesus, ali a ponto de apedrejar, de querer apedrejar Jesus, Eles pegaram pedras para apedrejarem Jesus, e com isso, eles, nesse ato, eles entendiam que o Senhor Jesus estava ali a transgredir a lei, que falava a respeito, de que não poderia blasfemar a Deus, e os fariseus, diante dessas palavras de Jesus, desses discursos, estavam ali entendendo que Jesus estava transgredindo a lei. Mas, meus amados, nós vemos que, biblicamente, teologicamente,
tanto aqui em Mateus e João escrevendo, nós observamos que se trata de uma identidade de natureza, não é verdade? Nós, que somos pais, temos filhos, os irmãos têm filhos, né? Nós temos essa experiência juntos e nós vemos, né, os nossos filhos, a semelhança, a natureza, né, em si, podemos dizer assim, até mesmo, né, os temperamentos, a igualdade, tá? E isso, irmãos, acontece com o Senhor Jesus, quando ele é chamado Filho de Deus, indica então essa igualdade de natureza, pois ele é Deus e veio de Deus. Ele vai dizer: eu saí e vim de Deus. Porém, vejamos, né, que para os fariseus, para alguns era difícil entender isso, aceitar isso, a ponto de que eles achavam que Jesus estavam a transgredir a lei, conforme nós lemos lá no livro de Levíticos, no capítulo de número 24, os versículos de número 15 e os versículos 16, assim nos diz a respeito, né, da pena do pecado da blasfêmia, ou seja, Jesus dizendo isso, se apresentando como Filho de Deus, e ele também dizendo: eu e o Pai somos um. Eles achando então que Jesus estava transgredindo esta lei, conforme aqui no capítulo 24 de Levíticos, e os versículos de número 15 e o de número 16 fala assim: aos filhos de Israel falarás dizendo: qualquer que amaldiçoar o seu Deus levará sobre si o seu pecado, e aquele que blasfemar o nome do Senhor certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará. Assim o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. Mas, irmãos, Jesus estava aqui ensinando a palavra de Deus, a doutrina bíblica, né, da sua relação de filho com Deus Pai, o Deus que o constituiu. E por isso que os judeus, né, então ali pegaram pedras a fim de o apedrejar Jesus, porque eles não estavam entendendo, compreendendo essa doutrina bíblica, essa palavra de Jesus, esse ensino verdadeiro, achando que Jesus estava transgredindo a lei. Porém, nós observamos que as palavras de Jesus, a Bíblia Sagrada, ela nos ensina que existe uma igualdade de natureza, ou seja, a mesma substância. E aí nós vamos recordar das lições anteriores, propriamente, que nos vai falar a respeito, né, da Trindade, que é a união de três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em uma só divindade, iguais em poder, glória, majestade e eternidade, da mesma substância, embora distintos. Ou seja, a palavra de Deus, irmãos, ela é clara, ela é objetiva nesse sentido. Aqui nos diz: o Filho é Deus. Filho de Deus é uma expressão bíblica para referir-se à relação única do Filho unigênito com o Pai. A expressão Filho de Deus revela a divindade de Cristo. Essa verdade está mais clara na Bíblia que o sol do meio-dia. Por isso, é estranho como pode haver tantos debates, né, sobre o tema. Quando nós lemos o texto sagrado, mas o Filho diz
que está lá na carta aos Hebreus, capítulo 1 e o versículo 8, né? Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. É o mais crucial, meus amados, pois é uma citação direta dos Salmos de número 45, dos versículos 6 e 7, que nos fala claramente as mesmas palavras que estão contidas ali no capítulo 1 e o versículo 8 da carta aos Hebreus. E o interessante, meus irmãos, é que muitos mestres e até mesmo rabinos, né, teólogos da antiguidade e porque até mesmo da atualidade, ficam intrigados, né, a respeito desta passagem bíblica, a ponto de dizer, né, que o Deus do versículo 7, ali do Salmo 45, vai estar ungindo o Deus do versículo 6, ou seja, há dois deuses, né? Então ficam nesses pensamentos, nessas interpretações, porque nos diz assim, no Salmo 45, versículo 6 e o 7, o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo, o cetro do teu reino é um cetro de equidade, tu amas a justiça e aborreces a impiedade, por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu, olha só, por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu como óleo de alegria, mais do que aos teus companheiros, né? Então, eles ficam com esses pensamentos, né, com essas intrigas a respeito, né, de que um Deus ungiu um outro Deus, mas na verdade, Hebreus, ali no capítulo 1 e o versículo 8, vai trazer, irmãos, esta explicação, porque este capítulo 1 nos fala a respeito das formas que Deus falara, das formas que Deus se manifestou pelos profetas, e a nós, por último, nos falou através do Filho, a qual constituiu herdeiro de tudo, e que fez também o mundo, e que o Filho é o quê? O resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, ou seja, né, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, ou seja, se é a expressa imagem da sua pessoa, o resplendor da sua glória, é o que, irmãos? É uma identificação com a mesma natureza, com a mesma essência, a mesma igualdade, a mesma substância. E aqui o salmista, ele expressando essa profecia, falando, né, a respeito de Jesus, o Filho de Deus, porém Hebreus agora vai falar a respeito de como Deus está se referindo ao seu Filho, e ele faz aqui uma comparação do que Deus diz a respeito dos anjos, a respeito de Jesus, porque ele jamais disse para os anjos: tu és o meu filho, hoje te gerei. Mas do Filho ele diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, ou seja, está se referindo ao seu Filho, que é o Deus, é ele, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, aqui neste versículo 8 do capítulo 1 da carta aos Hebreus, está explicando essa referência que revela Deus nessa passagem, que é uma referência a Jesus, ou seja, traz a explicação e revela que Deus nessa passagem é uma referência a Jesus, porque ele está dizendo: mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do
teu reino. Então, meus amados, aqui está a palavra de Deus, né? A doutrina bíblica, ela nos mostra o próprio Senhor Jesus dizendo em suas palavras, né? Essa relação de unidade entre Deus Pai e Ele como Filho, e sendo nesta essência, Ele é Deus, Ele é o nosso Deus. Na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo de número 5, primeira epístola do apóstolo João, no capítulo de número 5, e no versículo de número 20, João assim nos diz: sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo, ponto. E ele termina aqui dizendo: este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então aqui está, meus amados, queridos irmãos, essa doutrina bíblica da relação do Filho com o Pai, dessa igualdade de natureza e da mesma substância, tá? E que Ele é o Filho de Deus também. Então, neste primeiro tópico, a sinopse aqui, para nós estarmos encerrando, nos fala: a doutrina bíblica mostra a relação de unidade entre Deus Pai e seu Filho unigênito. E, por fim, amados, com todas essas palavras de Jesus, ele estava reafirmando a sua deidade, que dizia que era Deus, dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Capítulo 5 e o versículo 18 do Evangelho a qual João escreve. Meus amados, dando continuidade, nós aqui nos deparamos então com o tópico de número 2, que nos diz então a respeito, né, dos erros doutrinários, ou seja, da heresia relacionado, né, a esta questão do Senhor Jesus como Filho de Deus, deste relacionamento, dessa unidade, aonde ele diz: eu e o Pai somos um. Nós nos deparamos então com alguns erros doutrinários que nos diz a respeito do subordinacionismo, tá? Aqui a lição ela nos fala a respeito de Orígenes, que foi aí um teólogo cristão, foi um prolífico escritor cristão de grande erudição, e muitos outros depois escritores cristãos desenvolveram as suas obras, né, baseadas também aí nos escritos de Orígenes. E ele vai aí declarar que o Filho, o Senhor Jesus, ele é subordinado ao Pai, ou um Deus secundário ou menos divino que o Pai. Então, essa é a doutrina, né? Esta é a heresia, essa questão do subordinacionismo, é quando se declara que o Filho, ele é subordinado ao Pai ou a um Deus secundário ou menos divino que o Pai. E então este cristão, este teólogo, ele tinha este pensamento, ele tinha em si, né, os seus ensinos voltados nesse sentido
de que o filho ele era subordinado ao pai. Haja vista, meus amados, que são muitas controvérsias, né? São muitas interpretações, são muitas ideias contrárias a esta doutrina verdadeira, a esta palavra verdadeira. Por isso que João ele vai dizer lá na sua epístola, né, que nós conhecemos a verdade e estamos na verdade, porque nós ouvimos e recebemos as palavras do Senhor Jesus. E segundo os críticos, irmãos, deste cristão, deste teólogo chamado Orígenes, a forma que ele defendia, né, a doutrina da Trindade era nesse sentido de que o Filho ele é subordinado ao Pai e o Espírito Santo também subordinado ao Filho. No entanto, meus amados, a Bíblia ela vai revelar a igualdade das três pessoas. Vejamos, irmãos, que a Trindade, não podemos esquecer, é a união de três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito, em uma só divindade, sendo iguais em poder, glória, majestade, eternidade, da mesma substância, porém distintos, né? Eles defendiam essa doutrina de subordinado ao Pai e o Espírito também de subordinado ao Filho. No período pré-niceno, o subordinacionismo foi ganhando, né, mais aí, irmãos, campo, né, esses erros, tá? Em uma tentativa equivocada de preservar o monoteísmo, mas que negaram a divindade absoluta de Jesus. Eles consideravam que o Filho de Deus era inferior ao Pai. Eles afirmavam que o próprio Cristo declarava a sua inferioridade, e isso eles o faziam com base numa exegese ruim e numa interpretação fora do contexto de algumas passagens dos evangelhos. Então, meus irmãos, a Bíblia ela precisa ser lida, a palavra de Deus ela precisa ser estudada, meditada com o Espírito Santo, com graça, né? E nós precisamos, meus irmãos, não isolar textos. Por exemplo, se nós baseássemos apenas, né, nos Salmos lá de número 45, conforme nós lemos no tópico anterior, e não buscássemos uma referência contida na carta aos Hebreus, ali no capítulo 1, nós poderíamos, meus irmãos, ter uma linha de pensamento, né, errada, uma interpretação teológica errada. Por isso há de uma necessidade, irmãos, com muita oração, com muita espiritualidade, ler a palavra de Deus, e meditar, estudar, e procurar, irmãos, contextualizar os versículos, para que tenhamos uma base sólida, para que tenhamos as verdades espirituais reveladas em o nosso coração, né? Como uma luz que ilumina e é revelada ao nosso coração. Vejamos os métodos usados pelos subordinacionistas, né? Já estudamos que o ensino bíblico sobre Jesus como verdadeiro homem e ao mesmo tempo ele é o verdadeiro Deus. Somente ele é assim
e ninguém mais no céu e na terra possui essa característica. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1, do versículo de número 1 ao versículo 4, Paulo vai dizer, Paulo de Jesus Cristo, ou seja, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado que filho de Deus em poder, segundo que o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. No entanto, os subordinacionistas pinçam as Escrituras aqui e ali, e vai se utilizar de passagens do Novo Testamento que apresentam o Senhor Jesus como homem, e descartam e desconsideram as que afirmam ser Jesus o Deus igual ao Pai. Ou seja, o subordinacionismo afirma ser o Filho subordinado ao Pai, sendo, portanto, um Deus secundário, e não há outro Deus, é somente um único Deus. Meus irmãos, e por fim, nós chegamos no último tópico, que nos fala, da atualidade, como o subordinacionismo se apresenta hoje, ou seja, com uma roupagem diferente. E aí nós nos vamos deparar com alguns movimentos que nós conhecemos, como o islamismo, como também o movimento das testemunhas de Jeová, e estes, eles têm muitas ideias, muitas concepções a respeito da pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor. E vejamos que não só esses movimentos, mas até mesmo dentro do cristianismo, do protestantismo, e principalmente as denominações, os movimentos neopentecostais surgindo com algumas ideias a respeito de Cristo Jesus, propriamente do seu sacrifício ali na cruz do Calvário, colocando uma certa ineficiência no eficiente sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, colocando situações para que as pessoas possam praticar, fazer, a ponto de achar que, mesmo confessando Jesus Cristo em suas vidas, aceitando Jesus em suas vidas, ainda existem vestígios do passado, existem situações que precisam ser quebradas, precisam ser extirpadas, e ali fazendo algumas situações, colocando práticas contrárias à palavra de Deus. Mas nós sabemos que o sacrifício de Cristo Jesus, o único sacrifício, ele é eficiente, ele é eficaz. Diz a palavra que aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Então, quando nós aceitamos Cristo como o único e suficiente Salvador, Ele sendo o verdadeiro Deus, Ele sendo a verdadeira vida eterna, irmãos, nós estamos sendo libertos, nós estamos sendo livres, nós estamos, irmãos, sendo libertos, vamos dizer assim, de toda a condenação, de toda a maldição, amados.
Aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo, se fez novo nas nossas vidas. E a palavra de Deus, ela é clara, porém existem, estes pensamentos, existem esses erros doutrinários, essas doutrinas a respeito de Jesus. Mas aqui, voltando para a lição, nós encontramos então esses movimentos aqui do islamismo, que não vai considerar Jesus como filho de Deus, mas como Messias e profeta. E eles vão colocar Maomé, o profeta Maomé, acima de Jesus. O islamismo tem como seu Deus Alá, e o mediador, entre o Alá e o homem é este profeta Maomé. E nós, como cristãos, irmãos, não temos nenhuma dificuldade em detectar o erro de doutrina. O Alcorão, que é o livro, que o islamismo tem como base de regra, da sua prática, da sua fé, eles afirmam que é blasfêmia dizer que Jesus é o Filho de Deus. Isso com base numa péssima interpretação, porque afirmando que Jesus é o Filho de Deus é como um significado de que houve uma relação íntima conjugal entre Deus e Maria. Mas nós sabemos, meus amados, que o Senhor Jesus, como diz os evangelhos, capítulo 1 de Mateus, Lucas também, capítulo 1, nos mostra que o Senhor Jesus, ele foi concebido pelo Espírito Santo. E o mais grave é que os líderes do islamismo afirmam que os cristãos pregam este absurdo, que nós pregamos este absurdo. Lamentamos dizer que até mesmo, meus amados, Satanás e os seus demônios, eles reconhecem que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. Marcos capítulo 5, versículo 7. Então a expressão Filho de Deus no Novo Testamento significa a sua origem, como também o que? A sua identidade, E não segue o mesmo padrão de reprodução humana. Jesus, então, foi concebido pelo Espírito Santo. E um outro movimento que nós conhecemos, que são as testemunhas de Jeová, eles confessam publicamente, meus amados, que creem na existência de vários deuses, o Deus Todo-Poderoso, Jeová, depois o Deus Poderoso, Jesus, e em seguida outros deuses menores, incluindo os bons e maus. Mas a nossa fé, irmãos, cristã, a fé cristã, ela não admite a existência de outros deuses. É verdade que a Bíblia, sim, ela menciona deuses falsos, E se são falsos, não podem ser Deus. O apóstolo Paulo, ele vai dizer na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 6 e nos versículos 8, primeira carta aos Coríntios, Paulo dizendo, versículo de número 6, capítulo 6, no versículo de número 8,
Assim nos diz a palavra de Deus. Paulo dizendo e orientando a igreja de Corinto. Perdão, irmãos, capítulo 8 e o versículo 6. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Então aqui está, meus amados, a declaração do apóstolo Paulo, dizendo a respeito de um só Deus e um só Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui a lição ela nos fala, eis uma boa pergunta que incomoda as testemunhas de Jeová. Jesus Cristo é uma divindade falsa ou verdadeira? Se a resposta for positiva, os testemunhas de Jeová são obrigados a reconhecer a divindade de Jesus e a Trindade. Mas, se a resposta deles for negativa, eles estão admitindo que são seguidores de um Deus falso. Então, meus amados, diante de tanta ideias, tantas filosofias, vamos ficar com aquilo que é verdadeiro, porque nós conhecemos aquilo que é verdadeiro. Eu quero aqui enfatizar essas palavras do apóstolo João, dizendo na sua primeira epístola: nós estamos na verdade, porque Jesus nos deu esse entendimento pelas suas palavras, pela sua doutrina, e conhecemos, irmãos, o que é verdadeiro, e nós estamos naquilo que é verdadeiro. Então, permaneçamos, vamos ficar firmes, na verdade e na palavra, e resistir, irmãos, esses ventos de doutrinas, estas heresias, vamos defender a palavra de Deus, as verdades, absolutas, não relativizar, não negociar esses valores, preciosos da parte de Deus por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, por fim, nós encerramos a nossa lição, e que Deus possa continuar nos abençoando através do seu Filho Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo, pela sua palavra poderosa aos nossos corações, e que possamos perseverar até o fim. A nossa conclusão, o termo filho em relação a Jesus tem sido assunto de debate teológico desde os períodos dos pais da igreja. A interpretação bíblica que se faz é: Jesus é o Filho unigênito, não porque foi gerado, mas sim porque é da mesma substância do Pai. Amém, meus irmãos, e que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Glórias a Deus, amém. Meus irmãos, que lição maravilhosa. Nós nos alegramos muito em Cristo pela oportunidade de aprendermos e falarmos sobre esses assuntos. Nós estamos caminhando para o final da nossa lição, mas antes eu tenho um recadinho para todos os nossos irmãos que acompanham, que assistem às nossas escolas online. Esse convite é para que você nos faça uma visita.
Se por acaso você ainda não nos conhece pessoalmente, não pôde cultuar conosco algum dia, fica aqui o nosso convite. Nós temos cultos aqui no nosso templo sede toda terça-feira, toda quinta-feira e também aos domingos à noite. Nós temos os nossos grandes cultos de louvor e adoração ao Senhor. Além das nossas congregações, as igrejas nos bairros da nossa cidade aqui de Matão e das cidades circunvizinhas, você pode estar ali visitando uma das nossas igrejas durante a semana, na quarta, na sexta-feira e também nos finais de semana, principalmente ao domingo. Vai ser uma alegria aos nossos irmãos receber você em uma das nossas igrejas e eu tenho certeza que você vai sair dali com uma palavra da parte de Deus. Além, é claro, de um convite para participar da nossa escola bíblica presencial. Todo domingo pela manhã, a partir das 8h30, em todas as nossas igrejas nós temos escola bíblica dominical. Uma escola que Deus tem abençoado, que Deus tem feito grandes coisas e não há dúvidas de que você, participando, vai tirar ali um grande aprendizado da palavra de Deus, juntamente com os nossos pastores, professores, os nossos irmãos alunos. Vai ser uma alegria recebê-lo também na nossa escola bíblica dominical. O recado também, irmãos, é que nós, alunos que amamos a escola bíblica dominical, podemos contribuir com a obra de Deus. Você está vendo passar aqui embaixo os números das contas da nossa igreja, a nossa chave Pix para facilitar, e ali você pode enviar a sua oferta, o seu dízimo e abençoar a obra de Deus, a obra missionária. Nós não temos dúvidas que Deus tem bênçãos reservadas àqueles que contribuem com a obra do Senhor. Nesse momento, irmãos, vamos, gratos ao Senhor, orar, finalizarmos essa lição com uma oração, pedindo que o Senhor continue nos abençoando, prosperando essa escola. Nós sabemos que o Senhor se fez presente no dia de hoje. Feche os seus olhos e vamos agradecer a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu de, nesses tempos, ó Deus, preparar um professor, preparar essa estrutura da Escola Bíblica Online para estudarmos um pouco mais sobre a Tua Palavra. Que nós, Senhor, gravemos em nosso coração este ensino e aprendamos da Tua parte, Senhor. Que nós possamos colocar em prática, não sermos meros ouvintes, mas praticantes deste ensino. Abençoe a mim, a toda a equipe da EBD Online, a cada professor, e abençoe também ao meu irmão, a minha irmã, que está assistindo, este aluno, esta aluna dedicada, que passou esses momentos aprendendo, se debruçando sobre os textos sagrados. Pai, continua conosco, nos dê um dia de paz e alegria. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus te abençoe. Nós nos vemos daqui uma semana em mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Fique com Deus.